Olá, né? Olá, eu sou o Rogério, né? Rogério Mendes, sou professor da Rede do Estado. Estou aqui, né, para continuar uma sessão de vídeos, né, que eu acho que é importante, né, fazer, né, principalmente essa semana, que é uma semana bem impactante para a comunidade TEA, que é a semana, né, do dia da conscientização, né, pela causa TEA. Então, esse aqui é meu terceiro vídeo que eu estou gravando sobre o assunto, só que esse eu vou tratar exatamente sobre a importância do dia 2 de abril. Bem, então, quem já assistiu meu primeiro vídeo sabe que ele tem muita referência à questão de que o meu filho é autista, né? Então, eu trabalho com educação. Então, se eu trabalho com educação, eu tenho muito contato, né, com pessoas que são autistas, e como é que as políticas públicas, elas são bem deficitárias, né, aqui, né? Como é que as políticas públicas voltadas para o público autista, elas são tão deficitária, ela não demonstra tanta empatia, né? Então, os órgãos públicos em muitos momentos eles não se importam tanto com essa causa. O que eu vou pedir aqui para vocês nesse primeiro momento, né? É o básico, né? Então, que vocês se inscrevam aqui no meu canal, porque eu vou trazer novos vídeos, novas informações. Quando eu tiver contato com mudança de legislação, né? Contar algumas histórias, falar um pouquinho cientificamente a importância da inclusão, né? Não apenas do público TEA, mas de todos aqueles que necessitam de algum apoio, de alguma ajuda dentro desse contexto, né? Tão maluco que é viver aqui na cidade de São Paulo. Bem, então, para início de conversa, né, para muitos que estão chegando aqui no primeiro momento, que chegaram aqui de curioso, né, muitas vezes professores, né, muitos professores hoje eles se deparam com o desafio, né, sobre o atendimento a pessoas pessoas que são TEA, né, que são pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista. Então, dentro desse parâmetro, né, então, dentro dessa conversa, eu tenho que dar uma introduçãozinha aqui. Pode parecer um pouco repetitivo, mas é sempre importante que nós sempre temos marinheiros de primeira viagem sobre esse assunto, que chegou aqui porque precisa conhecer, analisar, saber do que te encontra, né? E também pais, né, que muitas vezes estão vendo, estão presenciando os seus filhos, né? Às vezes que eles podem apresentar algumas características e muitas vezes por falta de informação, por falta de apoio, essas famílias elas se perdem no meio do caminho. Bem, então o transtorno do espectro autista, ele tem, né, ele se relaciona às condições neurológicas e de desenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. Então, muitos autistas, eles têm uma dificuldade, né, de interagir, de gerar laços, né, laços sociais. E isso mostra, né, a dificuldade, principalmente na questão da fala, da linguagem, de contato visual, né, de manter o contato entre as conversas, e tudo isso, né, faz com que essas pessoas elas tenham dificuldade de se relacionar socialmente, né? Então eles podem ter problemas a responder sinais sociais, como expressão facial ou de gesto. Além disso, ele vai exibir um comportamento repetitivo, né, insistir em rotinas rígidas e com interesses tópicos, o que nós chamamos, né, de hiperfoco, né? Então, o autista em si, mesmo aqueles que têm um grau muito leve, que está dentro desse aspecto, até aquele que é severo, ele tem essas características. Lógico que pode ser que alguns sejam mais aparentes e outros não. Mas, né, os autistas, de uma forma geral, eles apresentam esse hiperfoco, né? Então, interesses intensos em
em alguns objetos, em alguns temas. Bem, então a sensibilidade ao estímulo sensorial, né? Muitas vezes o autista, ele pode apresentar, né, sensibilidade a luzes, a sons, a textura, a cheiro, a alguns tipos de alimentos. E o diagnóstico, muitas vezes, ele deve ser, né? Quando nós pensamos em diagnóstico, quanto mais precoce, quanto a questão de ser precoce é fundamental para que nós possamos, né, dar um atendimento digno, para que essa pessoa ela se desenvolva em toda a sua potencialidade, né? Então, normalmente se recomenda que esse diagnóstico ele seja feito na infância, né? Não se prendendo a preconceitos, né? Ah, porque o meu filho, não, meu filho, ele não, né? Nós somos saudáveis, mas a questão do espectro autista não tem nada a ver com a saúde, tem a ver com desenvolvimento neurológico. Então, são coisas que não há, né, aquela questão daquela características, né, físicas, mas sim as suas condições, condições neurológicas, psicológicas, de desenvolvimento social. Então, o tratamento, né, isso é a questão de você buscar o tratamento, de você diminuir os impactos sociais, os impactos no processo educacional. Então, isso, né, colabora para que o autista ele possa desenvolver a sua potencialidade. Então, buscar terapias comportamentais, ocupacionais, fonoaudiólogas, a questão da interação, né, educacional, a questão da intervenção educacional também é fundamental, né, que as instituições de ensino público e privada, elas estejam abertas, né, a esse suporte, né, então, não apenas com medida judicial, mas sim ter dentro do seu quadro uma equipe multifuncional, uma equipe que possa colaborar não apenas para o desenvolvimento de uma criança que seja TEA, mas também, né, para todos aqueles que encontram dificuldade no processo de aprendizagem. Lógico, né? Nós temos vários transtornos, e esses transtornos, eles não é apenas voltado para o autista, né? Então, essa questão de você adaptar currículo, de você ter uma aula mais inclusiva, tudo isso deve ser trabalhado para que todos sejam incluídos, né? Todos sejam desenvolvido a sua potencialidade. E isso precisa de uma boa vontade imensa, né, dos sistemas de educação, entre outras coisas, e também o incentivo à formação de profissionais. Não adianta se pensar é necessário ter o atendimento se eu não tenho profissionais formados, se eu não tenho pessoas que são qualificadas e são motivadas a trabalhar nessa área, né? Porque quando você começa a colher informações com profissionais que trabalham na área de inclusão, muitos deles, eles trabalham em várias questões de uma forma sucateada. Esses profissionais, eles sofrem muito com o abandono, né, das instituições públicas e privadas assim, de educação. E também a questão da saúde, que é importante, né, especializar profissionais, fazer com que esses profissionais eles sejam formados, valorizados, que tenham uma carreira valorizada, como qualquer área, ela merece seu respeito e ter a sua valorização, né? Porque essas pessoas estudam muito para chegar até onde elas estão atuando. E muitas vezes elas são menosprezadas dentro do mercado de trabalho, né? Que é algo que muitos me relatam, né? Como professor da rede, eu tenho contato com vários profissionais e muitas vezes esses profissionais eles não têm uma segurança de atuação. E isso é um problema para o seu desenvolvimento. Como é que eu vou me dedicar a algo se eu não tenho a segurança? Bem, então a questão do preconceito, o dia 2, né, dia 2 de abril, ele surge como uma proposta para se diminuir, para se atacar, né, ir diminuindo, acabando com o preconceito, né, enfrentado pela comunidade TEA. O transtorno autista, né, o transtorno do espectro autista, como o autista ele não tem uma característica física,
né, como síndrome de Down, muitas vezes existe, né, essa questão de muitos mitos sobre a questão do autismo, né? Mitos que nós devemos combater. Mitos de questões de genética, de questão de alimentação. Então, há muitos discursos mentirosos dentro da nossa sociedade, que, em vez de colaborar para o desenvolvimento dessa sociedade, ela está acabando com essa sociedade, ela está atacando uma parcela significativa de pessoas que precisam, que são sensíveis a essas condições, principalmente pela questão do capacitismo. Então, o que é o capacitismo? É quando você tem um preconceito contra as pessoas com deficiência. Lógico, todo mundo, né, de uma certa forma ou de outra, com o passar do tempo, você vai desenvolver alguma deficiência, né? Então, todo mundo, com o passar do tempo, você pode ter um aumento ou diminuição, né? Aqui, normalmente é diminuição. A diminuição da visão, da audição, né? Então, tudo isso nos torna, nos faz ser, né, vulneráveis a alguns tipos de olhares maldosos da sociedade. E o autista, muitas vezes, ele não consegue se defender dessas questões. O autista, muitas vezes, ele não está conectado com a realidade, ele vive um mundo que é particular dele. E muitas vezes isso faz com que as pessoas não entendam a sua capacidade de se desenvolver em algumas áreas específicas, né, dentro dessa sociedade. E o capacitismo, ele é um problema, né, principalmente pela questão do julgamento. Se julga a família, se julga o autista, se julga muito, né, e poucos, né, têm a coragem ou têm a empatia de olhar para essas pessoas com um pouco mais de carinho, né? Lógico, conviver, realizar atividades com a pessoa que ela tem esse transtorno é algo que é desafiador. Só que até a década de 90, começo dos anos 2000, muitas dessas famílias, elas não buscavam apoio. Essas famílias, elas não buscavam ser atendidas, né? Tanto é que nas escolas, muitas vezes, pelo menos na minha geração, pouco se falava de autismo. O porquê? Porque normalmente as pessoas que não correspondiam àquela base que a sociedade ela acreditava que era a correta, muitas vezes essa pessoa, ela era excluída do processo da comunidade escolar. E isso, né, em vez de ajudar, prejudicava cada vez mais, porque essa pessoa, ela era excluída desse processo. E muitas vezes eram escondidas pela sua própria família, com medo, né, de retaliação, com medo de ser, rotulado. E tudo isso tem a ver com capacitismo. E a partir, né, ali dos anos 2000, de quando as pesquisas sobre o autismo ela vai evoluindo cada vez mais, e principalmente com atitudes pontuais de algumas pessoas, isso vai mudando, né? Isso vai ganhando o lugar que ela realmente merece. Lógico, nós temos muito ainda que evoluir, mas nós temos que partir de algum lugar. Bem, então, esse tipo, né, essas questão, esses estereótipos podem invalidar a experiência da pessoa autista, dificultar o seu acesso a direitos como serviços essenciais, como a questão da saúde, do lazer, da educação. Então, além disso, a comunidade TEA, ela enfrenta barreiras significativas na educação, no mercado de trabalho, no ambiente social. A falta de adaptação, né, um ponto, né, adaptar as situações, né? Então, eu vejo muitas atitudes legais, como a Sala Azul, que é uma sala de cinema que normalmente, né, uma sessão cinematográfica que ocorre em horários alternativos, muitas vezes próximo à hora do almoço. Essas sessões de cinema, elas são muito importantes para a inclusão dessas pessoas. Também a questão da compreensão por parte, né, da sociedade de uma forma geral. Muitas vezes, eu como professor, eu vejo e o maior problema não são os jovens, são aqueles mais velhos, né? Então, os mais velhos é que têm que repensar os seus atos sobre o atendimento, a inclusão à comunidade TEA. Então, nesse caso, a questão dos empregadores, né, que podem limitar a oportunidade de desenvolvimento e a inclusão. Bem,
Como nós sabemos, as empresas, elas têm o compromisso, né, ético e social. E nesses últimos anos, as empresas, principalmente redes grandes de farmácia, mercado, fast food, normalmente essas empresas, elas têm uma cota para atender essa comunidade que precisa de oportunidades. Lógico, né? A questão da dignidade, mas a questão da formação dessas pessoas também, né? Então, essas pessoas, elas devem ser atendidas pelo Estado, né? No caso, a formação como um indivíduo integral, né? A questão cognitiva, a questão social, a questão profissional, a questão afetiva. Então, essa pessoa, a pessoa que está dentro do espectro autista, ela precisa ser inclusa, né, em todos os aspectos, né? E isso também é um ponto que a nossa sociedade ela precisa lidar com melhor olhar, né, um olhar mais carinhoso, que é a questão da educação, né? Pensar na educação especial não como um ato de caridade, mas algo que é essencial, uma inclusão verdadeira, né? Uma inclusão onde estudantes e professores, eles precisam ter o apoio, né? O apoio da comunidade, o apoio governamental, né? Porque hoje o que nós vemos na educação no Brasil é algo muito triste. É um processo de sucateamento cada vez maior, né, de todo o sistema de educação. E isso vai afetar as pessoas que têm menos condições. Então, aquelas pessoas que não conseguem ter acesso a um plano de saúde, que atendam às necessidades adequadas do seu filho. E muitas vezes, né, escolas públicas e privadas, muitas vezes as privadas, elas não têm esse olhar, né, esse olhar de incluir verdadeiramente, né? Então é bonitinho colocar o lacinho na porta da escola, mas o que nós fazemos realmente, né, para atender essa comunidade? Bem, então a necessidade, né, da campanha. Então, para se combater o preconceito e a precarização no atendimento da comunidade TEA, então as campanhas, né, como o Abril Azul, ela desempenha um papel fundamental para se discutir, para se debater e para que essa causa invisível ela se torne cada vez mais visível, né? Então, a questão de incentivar a criação de ambientes mais inclusivos e acolhedores. Observando vários lugares, como parques de diversão, entre outros, eu vejo que há uma boa vontade das empresas. Lógico, elas precisam lucrar. E a comunidade TEA hoje é uma comunidade que ela está ocupando um lugar que até tempos atrás essa comunidade ela não ocupava. Questão de parques, cinemas, restaurantes. E esses estabelecimentos, eles precisam se adaptar. O maior problema, como eu já ouvi em vários lugares, hoje qualquer um compra um cordãozinho de quebra-cabeça e usufrui, né, dos benefícios. Bem, aí é uma visão capacitista, é que a pessoa ela não enxerga o autista, ela está vendo o cordão, mas ela não vê o autista. Muitas vezes a pessoa ela não aparenta ser autista, mas ela é, né? Então, dentro desse pré-julgamento, desse pré-conceito, é que é necessário que haja campanhas de conscientização, de mostrar para a sociedade que essas pessoas existem e essas pessoas precisam ser atendidas. Bem, então a importância do Abril Azul, né? A questão da conscientização, como eu já havia falado. Então, é fundamental desmistificar, né? Tirar essa questão de você relacionar vários mitos ao que é Alteia, né? Alteia é por conta, tem várias teorias que culpam a mulher para como uma forma de justificativa para o desenvolvimento da pessoa como TEA, né? Então, que promova a inclusão social, né? Então, a inclusão do autista em todas as esferas sociais, desde a educação até o mercado de trabalho, incentivando incentivando a criação de ambientes mais acolhedores e acessíveis. Então, sempre a palavra mais importante, acolhimento. Muitas vezes
né? Quando se pensa em comunidade TEA, isso eu sei porque quando eu comecei a trabalhar como professor, eu sei como é que foi para que eu pudesse desenvolver, né, essa minha atuação como educador. Muitas vezes, nós professores, nós não somos orientados como atender esse grupo. Então, ó, você vai ter um estudante com características X, 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 ele precisa ser atendido dessa forma. Não, simplesmente em várias instituições de ensino público e privado se chega e, ó, você vai ter um estudante X, ele é autista, mas quais são as outras informações? Essa criança, ela vai ser atendida como pela instituição? Então, a campanha do Abril Azul, ele também é importante para ajudar a lançar um olhar mais carinhoso para essas ações. Então, não adianta só colocar uma criança numa sala de aula com 45 outras crianças que têm uma imensa gama de necessidades e isso fazer com que a inclusão ela seja feita. A inclusão, ela é um desafio. A inclusão verdadeiramente colocada em prática, ela é algo que depende da empatia do profissional, da empatia da gestão, né, da empatia da gestão educacional dos mais altos níveis que devem encarar a questão da inclusão não como um ato de caridade, não como um ato como um gasto, eu vou gastar com essas pessoas, não, eu vou investir, né? Porque se essa pessoa ela foi investida desde o seu início, essa pessoa ela vai se desenvolver em sua plena potencialidade e ela vai ter uma vida máxima, ao máximo, né, autônoma, né? Porque trazendo para minha realidade que é meu filho, eu não espero que meu filho ele seja um médico, mas eu espero que ele consiga, quando eu não estiver presente, ele consiga realizar tudo o que seja a sua necessidade. A questão da sua alimentação, da sua higiene, né, da interação social, que ele construa um círculo, né, de amizades. E isso é difícil até dentro da própria família, muitas vezes. Isso é um problema. Bem, então o Abril Azul, ele oferece suporte e recursos à família de autistas, ajudando a entender o TEA, encontrar formas de apoiar os seus queridos, né, seus entes queridos. A campanha destaca a importância de continuar investindo em pesquisas sobre o autismo para melhorar o diagnóstico, o tratamento e as intervenções. Então, é necessário que seja visto, né? Então, qualquer causa que fazem parte do nosso dia a dia, nós precisamos ser vistos. E ser vistos, dependendo da situação, incomoda. Ainda mais quando é um grupo que ele não está dentro do que a sociedade ela aguarda, né? Então, o que a sociedade ela aguarda é aquele modelinho que nós sabemos muito bem. Hoje, para ter um maior controle social, é melhor enquadrar todo mundo numa mesma forminha, né? Uma forminha onde todo mundo será igual. Então, quando nós aparentamos, quando nós saímos à rua para reivindicar e cobrar um atendimento digno à comunidade TEA, muitas vezes isso gera um desconforto à comunidade de uma forma geral, né? Há 2 anos atrás, mais ou menos, a escola que meu filho ele estuda, que é o Convívio, né? Espaço Convívio, que fica ali em São Miguel, nós fomos até a diretoria de ensino cobrar que fosse, né, visto a questão da inclusão do Fundamental 2 na escola. Por quê? Porque a criança ela era atendida até o Fundamental 1. Muitas vezes essa criança ela não tem, né, ela tem as suas potencialidades. E muitas vezes a potencialidade dessa criança ela esbarra em algumas questões que vão fazer com que ela não consiga progredir dentro de um ensino regular. Então, essa criança ela precisa estar dentro de uma escola específica para que a sua potencialidade ela seja realmente trabalhada. Então, a campanha, né, do Abril Azul é importante focar nisso para que nós possamos cobrar os governos, para que os governantes, eles
olhem para isso, né, para essa causa, com carinho como nós olhamos para ela também, né? Então a campanha ela destaca essa importância. E no caso, para levar à conscientização, né, então o que a comunidade ela normalmente ela se apega? A questão de sensibilizar. Então, normalmente, os prédios públicos, eles se iluminam de azul. Para quê? Para que os valores da campanha, eles sejam ressaltados, que é a questão do respeito à diversidade, a valorização dessa diversidade, a questão de iniciativas, de medidas inclusivas de verdade, né? Então, para que você tenha um atendimento digno, é necessário que você entre com uma medida judicial para isso? Será que só com laudo os órgãos públicos eles não possam dar um atendimento mais humano a essas pessoas, né? Ou essas pessoas vão continuar a ser tratadas como um, sim, um objeto? Não atende às suas expectativas, então elas ficam encostadas. Bem, então a idealização, né, os idealizadores. A idealização do dia 2 do dia 2 de abril, ele se partiu da ONU, né, a partir de um processo de conscientização da inclusão com o pessoal autista. Então, nesse caso, nós celebramos a campanha para combater o preconceito, disseminar as informações corretas e incentivar ações que promovam a acessibilidade e o respeito. Então, a questão de você incentivar, de você transmitir, de você ecoar essas vozes, né? Então, fazer com que essas vozes elas não fiquem restritas a um pequeno grupo, né? Porque, lógico, né? Falando bem, quem hoje tem lugar de fala para discutir esse assunto, né? Hoje, quando nós olhamos para a mídia, nós temos uma representatividade importante que é o Marcos Mion, né? Mas, assim, o Marcos Mion, ele realiza esse trabalho, mas, né, nós precisamos de mais vozes, nós precisamos de pessoas que realmente fazem com que as coisas aconteçam, né? Lógico, um representante da mídia, ele é fundamental para isso. É uma pessoa conhecida, é um rosto que todo mundo sabe quem é um rosto que ele abre portas, né? Mesma coisa do que eu chegar aqui, bater na porta lá da Secretaria da Educação e dizer que eu quero que o meu filho ele seja atendido de uma forma diferenciada. O secretário da Educação, ele não vai nem olhar na minha cara. O Marcos Mion é diferente. Então, é necessário que as pessoas, elas se engajem dentro dessa causa, né? Engajem como? Produção de vídeo, relatar como é que foi a experiência do seu filho em algum lugar, se o seu filho, ele não foi bem atendido, fazer as reclamações devidas, né? Então, uma das idealizadoras mais importantes que, né, trabalham essa questão do TEA é a Andrea Werner, né? A Andrea Werner, ela é uma jornalista, ela tem uma formação como jornalista, ela é conhecida pela luta do direito às pessoas com deficiência. Ela é nascida em Belo Horizonte no dia 30 de novembro de 1975 e ela é filiada ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB e atualmente exerce o cargo de deputada estadual em São Paulo. Então, uma história bem interessante da Andrea, ela que, né, por conta, né, de que o filho dela nasceu autista, né, também, fez com que ela buscasse informações, ela criasse estratégias, criasse condições para que a causa TEA, ela fique visível, para que ela não seja lembrada apenas em abril de cada ano, mas sim a todo momento, né? Então, a Andrea Werner, ela é importante dentro desse contexto. Mas o que preocupa é o seguinte, nós só temos uma, né? Então, nós só temos poucas pessoas que lutam por essa causa, né? Então, é uma pessoa que ela sofreu com todos os problemas possíveis e imagináveis, né? Se pensar, né? Hoje se tem uma visão muito romantizada sobre a causa autista, né? A causa do TEA hoje é uma causa romantizada, nossa, né? Por conta de séries como The Good Doctor, entre outras séries, que
mistificam a questão do autista, né? O autista como uma pessoa que ela vai ser um gênio. Muitas vezes o que a gente espera dos nossos filhos é apenas que tenham uma vida comum, né? E o que falta são vozes, vozes fortes, vozes presentes. Bem, então, o que mais chama atenção na trajetória, né, da Andrea Werner é a questão desse livro, que é o livro que teve origem a um blog que ela nutria, que é o blog Largata Virou Pupa. Então, Andrea Werner, ela tem essa formação como jornalista, então ela tem entrada a um mundo, né, que muitos não têm acesso. Então, a causa da Werner, ela vai chegar a lugares onde muitas vezes um pai, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu sou um professor da rede do Estado de São Paulo, né? Eu sou formado nas áreas humanas. Mas qual é a possibilidade, né, desse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês, eles cheguem a autoridades máximas, as pessoas que vão realmente observar a nossa causa e vai ter o carinho de atender a nossa causa, de compartilhar informações e experiências. Então, no caso da Andrea Werner, dentro desse livro, dentro do seu blog, dentro da sua instituição, da sua ONG, ela vai trabalhar, né, essas questões de trazer informações. Então, por isso que é importante aqueles que se sintam à vontade. Né? Lógico, a causa ela é urgente, né? A causa urge, né, como diz né, o ditado popular. Né? Então, é necessário que hajam mais pessoas engajadas dentro desse processo e colaborem para a formação, né, de pessoas mais informadas, de pessoas que realmente saibam, né, desse processo. E com isso aqui, né, eu vou finalizando, né, com esse exemplo, que é o exemplo, né, da Andrea Werner, né, que é uma pessoa que trabalhou, né, a questão da causa autista. Então, é importante nós discutirmos, conversarmos, né, dialogarmos sobre esse mundo, né, que nos cerca, né, e trabalhar uma questão científica, né, não apenas questão de mito, mas sim relacionar tudo isso com uma certa lógica. Bem, gente, então com isso aqui eu vou finalizando esse vídeo. Agradeço a vocês por terem continuado até aqui comigo. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, né? Vamos ver se chega a algum lugar, né? Se nós conseguimos realmente dar significado à nossa causa. Muito obrigado, gente. Juntos somos mais fortes.